Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Masashika é um otaku feio e perdedor, até que a garota mais popular da escola se apaixona por ele. Mas ela não é uma garota popular qualquer, ela é tão popular que todos os alunos param para olhar para ela e praticamente adoram o chão que ela pisa. Certa manhã, Timothée Chalamet em versão de R$2 do Walmart se aproxima dela, achando que seu corte de cabelo barato é o suficiente para conquistá-la. Mas Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta salvar a pose mudando a tática e pedindo o número dela. No entanto, Alia destrói o pouco de autoestima que ele ainda tinha, dizendo que não tem o menor interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela simplesmente humilhou o garoto mais desejado da escola. Mais tarde, Alia chega na sala de aula e encontra Masashika dormindo. Ela o chuta para acordá-lo e pergunta se ele ficou acordado a noite inteira assistindo anime de novo. Ele confessa que sim, mas explica que tinha algo importante para fazer depois. Alia acha que ele passou a noite em alguma discussão inútil no Twitter, mas, na verdade, o virgão perdedor passou a noite assistindo recaps de anime. Alia o chama de louco, mas Masashika insiste que, se for pela cultura, ele se deixa internar de boa. Ela o observa bocejando tão largo que daria para encaixar uma berinjela e, em seguida, diz algo em russo. Ele pergunta o que significa, e ela responde que quer dizer que ele está patético. A primeira aula do dia é química, algo que os dois claramente têm de sobra. Quando Masashika percebe que esqueceu o livro, ele vai para a mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor continua falando, Masashika luta para se manter acordado, mas acaba cochilando. Alia o cutuca com a caneta, forçando-o a levantar a mão. O professor pergunta a resposta de uma questão, e Masashika, desesperado, olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta para algo no livro, e ele responde confiante. Mas a resposta está completamente errada. O professor, então, pede para Alia corrigir, e ela imediatamente dá a resposta certa. Masashika não acredita na traição e pergunta por que ela o jogou debaixo do ônibus. Alia alega que só estava apontando o número da questão, mas Masashika sabe que ela está mentindo, especialmente com aquele sorriso diabólico no rosto. De repente, ela repete aquela palavra em russo, o que deixa Masashika confuso. Ele pergunta o que significa, e ela o chama de idiota. Mas Masashika tem um segredo, ele consegue entender russo. Desde o início, ele sabia que ela o estava chamando de fofinho. Isso bagunça completamente a cabeça dele, enquanto tenta entender o que ela realmente quer dizer. Mas Alia continua fingindo que não sabe de nada. Masashika aprendeu russo brincando com uma garota russa quando era criança, mas agora. Masashika nunca imaginou que acabaria sendo conquistado por uma russa poderosa que não sabe que ele entende tudo o que ela diz. Se ele admitisse, Alia provavelmente morreria de vergonha, e ele não tem dinheiro para bancar um funeral. Mais tarde, Alia pega Masashika mexendo no celular e lembra que é proibido usar durante a aula, a menos que seja uma emergência. Mas ele a ignora. Frustrada, Alia toma o celular para ver o que o degenerado imundo está fazendo. Quando vê a imagem de uma deusa da lua com cabelos prateados na tela, devolve o celular irritada. Então, ela muda para o russo e comenta que seu cabelo também é prateado, chamando-o de traidor. Masashika entende o que ela diz e começa a entrar em pane, mas, quando pergunta o que aquilo significa, ela o chama de viciado em jogos. Ele, sendo um cabeça de vento, muda de assunto imediatamente e começa a explicar que não é um viciado de verdade, já que nem tem um canal na Twitch. Alia apenas desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Na hora do almoço, Masashika está com seus amigos quando o conselho estudantil entra no refeitório. Alia, a tesoureira, Yuki, a porta-voz, e Maria, a secretária, que também é irmã de Alia. Os meninos concordam que as irmãs Cujo são incrivelmente lindas, mas notam que Maria rejeita todo mundo que a chama para sair, dizendo que já está interessada em alguém. Alia aproveita a deixa para tirar sarro, dizendo que Takashi não tem chance com Maria, já que a cabeça dele parece uma maçaneta. Takashi, indignado, retruca, dizendo que ele só fala isso porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as meninas olham ao redor procurando um lugar para sentar. Quando Yuki vê a expressão desinteressada de Masashika, pergunta se podem se sentar com eles. Os meninos concordam, e as garotas se juntam à mesa. Yuki repara que Masashika está com RAM, memória de jogos, assim como ela.
Mas, quando percebe que a comida está horrível, brinca dizendo que deveriam melhorar o cardápio com as decisões do conselho estudantil. Mas a Chika alerta para não misturar preferências pessoais com assuntos administrativos, mas Yuki responde, de forma carinhosa, que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse um incômodo e pergunta se eles são amigos. Yuki explica que ela e Masashika se conhecem desde a infância, porque frequentaram a mesma pré-escola. Quando Masashika pergunta se Alia e Yuki também são amigas, Yuki responde que gostaria de ser, mas Alia avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os meninos decidem levar o almoço para outro lugar, e Takashi comenta que as meninas são brilhantes demais para os olhos de um virgem como eles. Assim que a carga morta vai embora, Yuki se aproxima de Masashika e pergunta se ele já considerou a ideia de entrar para o conselho estudantil. Masashika responde que prefere assistir aquele filme de 2010 do Airbender, que ninguém gosta de mencionar. Yuki comenta que Masashika costumava ser seu vice-presidente no conselho estudantil do ensino fundamental e que ele é muito capaz. Alia, então, muda para o russo e diz que não precisava ouvir isso dela. Mais tarde, Yuki se despede, e Alia comenta que está surpresa que alguma garota queira ser amiga dele. Masashika aponta que ela mesma é sua amiga, o que deixa Alia surpresa. Ela concorda de forma inesperada e sai andando, deixando Masashika confuso. Mais tarde, ele sonha com os bons tempos em que brincava com uma garota russa loira. Quando acorda, lembra como foi tão dedicado a ponto de estudar russo só para conversar com ela, embora não consiga se lembrar do nome dela. Na manhã seguinte, Masashika chega cedo na sala de aula e arruma tudo antes que os outros cheguem. Alia é a primeira a aparecer e comenta que o inferno deve ter congelado, já que ele acordou cedo. Masashika repara a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou numa poça. Alia se senta e explica que foi respingada de lama por um caminhão que passou. De repente, ela muda de assunto e pergunta se ele vai entrar para o conselho estudantil. Masashika insiste que prefere engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e manda ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que deixa Masashika completamente desconcertado. Quando Alia percebe o quanto ele está envergonhado, tem uma ideia cultural e pede para Masashika pegar um par de meias sobressalentes no armário dela. Relutante, ele aceita, mas, quando ela pede para ele colocar a meia nela, ele tenta recusar. Porém, Alia diz que seria um pequeno agrado para ele por tê-la ajudado. Em russo, ela comenta que seria um agrado para ela também. Nesse ponto, Masashika começa a se perguntar se ela está apenas usando-o para aliviar o estresse. Quando ele pergunta o que ela disse, Alia responde que o chamou de covarde. Determinando provar o contrário, Masashika pega o pé dela e decide fazer o que ela pediu. Alia começa a ficar nervosa, dizendo que não estava preparada, mas Masashika pede para ela parar de se mexer para que ele possa terminar. No entanto, ele acidentalmente toca em um local proibido, fazendo com que Alia o chute no rosto. O golpe o derruba, mas ele acha que valeu a pena. Mais tarde, Alia dá o gelo nele. Masashika, tentando se desculpar, se aproxima, mas ela o chama de tarado por pés em russo. Apesar disso, Alia diz que não está brava e pede desculpas por ter chutado ele. Quando tenta verificar se ele está bem, Masashika desconversa e agradece por ter recebido um vislumbre da terra prometida. Completamente envergonhada, Alia o acerta de novo e sai correndo. Masashika, determinado, a persegue enquanto os dois correm pela escola. Depois de um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika se desculpa por ter ido longe demais e oferece a bebida favorita dela como um gesto de paz. Alia fica emocionada por ele ter notado e muda para o russo, perguntando se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela está insinuando um beijo indireto, mas ele se acovarda e finge não entender o que isso significa, como de costume. Alia, então, muda a tradução e ri para si mesma, pensando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Parte 2. E quando os dois começam a brincar, Alia aparece e lamenta ser a terceira roda. Como as garotas aparentemente precisam de ajuda para organizar o depósito, então Masashika começa trazendo alguns jogos de tabuleiro, o que leva Yuki a se gabar de sua última vitória. Alia diz ao casal exagerado para voltar ao trabalho e, em seguida, muda para o russo, desejando também receber alguma atenção. Masashika se arrepia no lugar enquanto Alia continua pedindo para ele ir até ela, enquanto Yuki acha. Depois disso, eles vão para a sala do conselho estudantil, onde o presidente se apresenta como Kenzaki,
dizendo que já ouviu muito sobre Masashika. Este último olha como um projeto de maquete inacabado e pensa que não é à toa que ele é o presidente. No entanto, quando Masashika tenta sair, Kenzaki insiste em pagar um jantar para mostrar sua gratidão. Masashika tenta recusar, mas Yuki diz que ele deveria aceitar, já que só vai. Kenzaki se pergunta como Yuki poderia saber o que Masashika encontra em casa, mas ela simplesmente responde que eles se conhecem há muito tempo. Kenzaki então convida as garotas para jantar com elas, e elas aceitam. No jantar, Kenzaki elogia o grupo por encerrar a tarefa tão rápido, então Yuki começa a enaltecer Masashika como motivo disso. Kenzaki pergunta se ele gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika recusa novamente, dizendo que prefere. Kenzaki tenta convencê-lo, dizendo que isso melhoraria muito sua recomendação, mas Masashika só se importa com recomendar um mangá. Mais tarde, Yuki continua insistindo, então Masashika pergunta por que ela precisa dele, já que é uma candidatura garantida para ganhar. Kenzaki revela que isso não é verdade, especialmente porque a Lia também está concorrendo. Isso surpreende Ma. Depois do jantar, Kenzaki sugere que Masashika leve a Lia para casa enquanto ele cuida de Yuki, então eles se separam. A Lia parece particularmente fria com Masashika e, ao chegar no seu ponto, ela vai embora sem seu habitual canto em russo. Masashika chega em casa e percebe imediatamente que não está sozinho. Yuki está casualmente relaxando no sofá, e ele pergunta o que ela está fazendo lá, mas ela... Quando Yuki tenta fingir ser amiga de infância na escola, Masashika a chama, mas ela insiste que seus irmãos não contradizem isso. Eles então voltam sua atenção para o mangá culto que ela está lendo. Na manhã seguinte, Masashika acorda e encontra Yuki em cima dele, mas ele diz que não está interessado em ir Targaryen com ela. Mais tarde, eles vão fazer compras juntos, e Yuki experimenta algumas roupas enquanto eles fazem compras, Masashika pergunta a Yuki se ela também notou algo prateado no canto do olho. Yuki diz que está muito à frente dele e já viu o espião há um tempo. Masashika pensa em como lidar com a situação delicadamente, mas Yuki simplesmente vai direto até a Lia. A Lia tenta fingir que os viu apenas alguns momentos antes, mas ninguém acredita. Yuki convida para almoçar com eles, mas Masashika. Yuki explica que é um restaurante de comida apimentada e diz para a Lia não ir se não aguentar. Masashika tenta ser honesto e avisa que é como comer a bomba do programa Hot Ones. A Lia em si. De repente, as especiarias a atingem como um caminhão, mas ela insiste que está bem, mesmo chorando e pedindo ajuda em russo. Cada vez que Masashika tenta ajudar, ela se recusa. Então, Yuki, que não é melhor que o diabo, oferece algo para tornar a comida ainda mais picante. Masashika percebe que Yuki está fazendo isso de propósito e tenta salvar a Lia, mas ela, teimosamente, adiciona mais tempero. Depois de uma mordida, a Lia gritou Bloody Mary e eles acabaram do lado de fora. Masashika comenta que Yuki foi comprar algo, e agora só resta ele e a Lia. Ele pergunta se ela quer um sorvete para esfriar a boca. A Lia finalmente começa a se rir quando Masashika perguntou a Lia por que ela quer ser presidente do conselho estudantil, ela respondeu que não precisa de um motivo para almejar algo maior. Então, Masashika pergunta se ela tem um vice-candidato, e a Lia diz que não precisa de um e que você provavelmente escolheria um estranho qualquer apenas por causa das regras. No entanto, ao mudar para o russo, ela deseja isso. Masashika comenta que isso poderia sugerir um próximo relacionamento entre eles, mas percebe que a Lia não tem muitos amigos por causa de sua atitude de senhorita perfeita. Com pena da tsundere prateada aspirante, ele aceita. No caminho para a loja, a Lia se pergunta por que Masashika está sendo tão gentil com ela e, irritada, imagina que seja porque ele acha que ela vai perder a presidência. Chegando ao provador, a Lia decide impressioná-lo com seu senso de moda, mas, antes de começar a se trocar, percebe que os otakus têm imaginação ativa. Então, ela pede que Masashika se afaste para não ouvir nenhum barulho. Aliviada, ela começa a experimentar um visual fofo para mostrar a ele. De repente, ela se perguntou o que faria se ele não reagisse. Quando ela abre a cortina, Masashika diz que ela é linda e realmente se esforça no elogio, diferente de quando um namorado só diz que sua namorada não é gorda. A Lia fecha a cortina e quase tem um ataque cardíaco, enquanto Masashika, simultaneamente, morre de vergonha por dentro. A Lia se pergunta se ele está acostumado a dar elogios por causa de Yuki, aquela insolente de cara cínica, e decide experimentar um visual mais masculino. Mais uma vez, Masashika faz corar ao dizer que ela está incrível.
Então, Alia começa a provar roupa atrás de roupa, apenas para arrancar mais elogios de Masashika, que provavelmente está sofrendo internamente. Dessa vez, ela decidiu usar algo mais ousado, talvez para provocá-lo com um pouco de pele. Contudo, ao abrir a cortina, ela encontra Yuki olhando-a com uma expressão neutra. Alia muda para o russo e deseja poder desaparecer, enquanto Masashika traduz para Yuki, que a chama de bebizona. Mais tarde, no trem, Alia imagina quem venceria entre dois personagens fictícios, Madoka e Sefama, mas sai de seus devaneios quando Masashika e Yuki começaram a se despedir. Ao ver os dois descerem na mesma estação, ela entra em pânico ao lembrar da saia curta que estava usando, mas algo mais importante vem à sua mente. Ela se pergunta por que ambos desceram no mesmo lugar. Parte 3. Ela volta para casa, onde sua irmã Maria a recebe. Maria percebe que Alia está com um semblante meio emo pela primeira vez e pergunta o que aconteceu. Alia conta sobre Masashika e sua amiga de infância, deixando Maria feliz por finalmente um garoto ter conseguido superar a coração de Vibranium de Alia. Alia tenta disfarçar, mas Maria a questiona diretamente se ela gosta de Masashika. Alia desvia e insiste que são apenas amigos, mas Maria pergunta como isso é possível, já que ele é um P. Alia explica que tudo começou há 6 anos, na Rússia, quando sua turma foi dividida em grupos para um projeto escolar, no qual o grupo vencedor ganhou um prêmio. Alia ficou animada para contribuir e foi até a cidade para entrevistar seu objeto de estudo. No entanto, ao voltar para a escola, observe que ninguém mais parecia se importar. Ela tentou motivar o grupo para ganhar, mas os futuros antecipados de sofá não colaboraram. Quando viram que Alia havia escrito uma dissertação inteira para o trabalho, reclamaram que ela estava exagerando. No final, uma briga estourou e Alia foi deixada sozinha parar. No momento decisivo, outro grupo ganhou o prêmio, e Alia ficou arrasada com a derrota. No caminho para casa, culpou a si mesma por esperar que alguém estivesse tão empenhado quanto ela. Foi então que decidiu começar sua fase feminista revolucionária. Anos depois, transferiu-se para uma prestigiada escola japonesa, onde conheceu os perdedores preguiçosos que dormiam ao lado dela. Eles trocaram apresentações, mas, de aula em aula, Alia viram que Masashika era o típico preguiçoso que se cansava só de respirar. Ela não ficou surpresa, já que já tinha visto esse. Quando chegaram ao festival escolar, os alunos tinham tarefas diferentes para realizar, mas Alia assumiu sozinha suas responsabilidades. Algumas garotas queriam convencê-la a relaxar, já que era apenas um festival escolar, mas Alia estava determinada a dar o seu melhor. Mesmo sendo machucado várias vezes, insistiu em continuar. Foi então que Masashika apareceu de repente, sabendo que Alia estava se esforçando até a exaustão. Ele aconselhou-a a ir para casa, garantindo que todos ajudariam no dia seguinte, mas ela insistiu em ficar. Então, ele respondeu uma autorização do clube de artesanato para permanecer na escola e ajudá-los, o que chocou Alia, que ficou se perguntando como ele havia conseguido. Masashika explicou seus métodos e disse que não fazia sentido fazer tudo sozinho. Isso deixou Alia irritada, pois ela não entendeu o que havia de errado. Levando o festival a sério, Alia fez um daqueles discursos de revirar os olhos sobre não comprometer a qualidade e insistiu que não havia problema em trabalhar tão duro, já que ninguém mais parecia se importar tanto quanto ela. Masashika lembrou que o objetivo das atrações do festival era trabalhar em equipe, ressaltando que ela usava um pouco de chantagem emocional para motivar os outros a se esforçarem também. No entanto, ao perceber que estava prestes a receber mais um sermão, ele se desculpou e conheceu todo o esforço de Alia. Finalmente, ela conseguiu ir para casa, mas continuou intrigada com As. No dia seguinte, para a surpresa de Alia, os garotos realmente se esforçaram. Não apenas completaram suas tarefas, como todos se divertiram durante o processo, inclusive ela. Quando o festival começou, tudo correu perfeitamente. No fim, Alia encontrou Masashika sentado sozinho na festa pós-evento e decidiu se juntar a ele. Ele disse que se ela não iria dançar porque tinha 2 pés esquerdos. Alia garantiu que seus pés eram capazes de coisas que ele só havia visto no modo anônimo, mas recus. Masashika zumbiu, chama isso de uma resposta típica de princesa do gelo. Foi a primeira vez que Alia escolheu o apelido, e ela parecia irritada com ele. Explicou que o título de princesa fazia parecer uma filhinha de papai privilegiada, algo que ela detestava, já que sempre trabalhou duro para alcançar suas conquistas. Masashika entendeu e prometeu não chamá-la assim novamente, o que surpreendeu Alia positivamente.
Ela o agradeceu por ajudá-la a relaxar e aproveitar o festival com os outros, além de pedir desculpas por ter dado a Kel. Masashika disse que estava tudo bem, mas Alia insistiu em retribuir de forma concreta e disse o que ele queria. Após pensar um pouco, Masashika perguntou se ela tinha um apelido de verdade. Quando ela disse que era apenas Alia, ele pediu permissão para chamá-la assim. Alia questionou o que ele ganharia com isso, e ele respondeu que teria o privilégio de se gabar de ser próximo da ídolo da aula, agradecendo. Nesse momento, o cheiro do desespero invadiu o ambiente quando os admiradores de Alia chegaram, implorando para dançar com ela. Os garotos começaram a discutir sobre quem teria a primeira dança, chegando até a invasão do espaço pessoal dela para tentar convencê-la. Sentindo-se sufocado por spray corporal de fãs desesperados, Masashika pegou a mão dela e declarou para os outros que o coração de Alia quase pulou para fora do peito ao olhar para Masashika, surpresa. Ele a desafiou a ver o quão rápido ela poderia aprender a dançar. A partir de então, Masashika voltou a ser o príncipe preguiçoso, o que levou Alia a lançar constantes comentários mordazes contra ele. No fundo, no entanto, ela já havia sido conquistada. No presente, Maria disponibiliza uma adorável história de amor deles, enquanto Alia insiste que não é nada disso, afirmando que são apenas amigos. Contudo, Maria admite bem o clichê de amigos que se tornam amantes, já que ela tem a mesma experiência com um amor trancado a 7 chaves. Alia admite que Masashika sabe se mostrar útil quando é necessário, enquanto Maria começa a falar com entusiasmo sobre o potencial do romance deles, o que faz Alia que... No dia seguinte, Masashika aparece no conselho estudantil para cobrir Yuki. Maria fica animada para conhecê-lo e se apresenta como irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Masashika pergunta se ela precisa de ajuda com algo, mas Maria o interrompeu, dizendo para não ser tão formal, já que ele é amigo de Alia. Ela segura as mãos dele e diz que é um prazer conhecê-lo, mas algo na interação par. Maria pergunta qual é o primeiro nome dele, e quando ele responde, ela parece considerar algo sério. Após hesitar, ela se desculpa pela pausa, dizendo que é um prazer conhecer o amigo de Alia. Em seguida, muda para o russo e diz a ele para ir embora. Masashika, confuso, pergunta o que aquilo queria, e ela repete a frase corretamente em japonês, antes de se despedir do presi. Mais tarde, enquanto comprava materiais para o conselho, Maria se distraia com um bichinho de pelúcia fofo e sugere comprar um para cada membro. Masashika brinca que, se fizerem isso, Kenzaki morrerá virgem, e eles decidem deixar a ideia de lado. Ainda assim, Maria insiste em comprar um para ela mesma. Enquanto caminham de volta, Masashika lamenta por Alia ter uma irmã tão caótica. Eles chegam ao próximo destino, e ele se oferece para segurar o bichinho de pelúcia. Maria então o nomeia em homenagem a Alia e comenta que eles jogaram. Ao entrar em uma loja de chá, Maria se ocupa conversando com o dono, enquanto Masashika fica de lado, refletindo que Yuki seria melhor para aquela tarefa, já que a mãe os ensinou a lidar com as situações assim. Ele relembra o momento em que seu pai anunciou o download, quando ele era criança. Na ocasião, Masashika escolheu ficar com o pai, enquanto Yuki decidiu ficar com a mãe. Maria o tira de seus devaneios, percebendo que ele parecia estar em dor. Ela o abraça e acaricia seu cabelo, algo que lhe parece chocantemente familiar e reconfortante. Parte 4. Momentos depois, Masashika e Maria voltaram para a sala do conselho estudantil. Kinaki alertou Maria para não esquecer seu assustador bichinho de pelúcia demoníaca. Eles entregaram os suprimentos que haviam comprado, e Kinaki deu uma olhada, agradecendo a Masashika por impedir Maria de transformar o escritório em algo saído de Five Nights at Freddy's. Em seguida, Kinaki disse a Masashika se ele consideraria entrar para o conselho estudantil, mas Masashika insistiu que preferia apenas assistir a algo doloroso, embora não se importasse em ajudar. Maria sugeriu que ele poderia entrar apenas no papel, o que fez Masashika questionar. Em troca, Kinaki disse que Masashika preferia beber água de esgoto a entrar no conselho, suspeitando que houvesse algo mais por trás disso. Kinaki lembrou que Masashika era o cara quando foi vice-presidente no ensino fundamental, mas Masashika respondeu. Kinaki então revelou que ele mesmo não era nada especial e que só se tornou presidente para conquistar uma garota que estava fora do seu alcance. Isso surpreendeu Masashika, então Kinaki mostrou uma foto de si mesmo 2 anos atrás, quando estava muito acima do peso. Masashika comentou que parecia que ele tinha comido seu irmão gêmeo. Kinaki admitiu que era atento naquela época, mas tudo mudou quando ele se apaixonou por alguém nota 10, que nunca daria atenção. Nesse momento,
Mas a Chica descobriu que o nerd conseguiu conquistar Chisaki graças ao cargo de presidente. Kinaki mencionou que até Maria se juntou ao conselho porque Chisaki pediu, ao que Maria confessou, rindo, que era verdade. Ela explicou que o motivo de alguém entrar no conselho não importava. Kinaki lembrou a Masashika que ele e sua irmã Yuki formaram uma equipe ótima no ensino fundamental e que ele não tinha motivo para se envergonhar. Isso fez Masashika gravar os bons momentos com sua irmã. Vendo isso, Kinaki o tranquilizou, dizendo que seria válido se ele entrasse apenas para ajudar outra pessoa a se tornar presidente. Masashika prometeu pensar no assunto, enquanto Kinaki e Maria seguiram para outra. Enquanto isso, Masashika se perguntava se realmente queria ajudar alguém a se tornar presidente. Ele perguntou onde estava Alia, e Kinaki explicou que ela estava resolvendo uma disputa entre os tempos de baseball e futebol. Ambos forneceram permissão para usar o campo da escola para treinar para eventos importantes. O time de futebol havia sido classificado para os regionais, enquanto o time de seleção teria olheiros profissionais assistidos. Normalmente, Chisaki seria responsável por resolver esse tipo de situação, mas, desta vez, ela estava protegida e indisponível, então Alia foi enviada. Quando Alia tenta entrevistar, o time de futebol pergunta qual é a grande ideia dela. Alia sugere que o time de futebol use o parque à beira do rio para treinar, mas os jogadores tentaram empurrar essa ideia para o time de beisebol, que se recusa a ceder. No entanto, os capitães de ambos os tempos, assim como os membros da equipe, Alia começa a perceber que essa situação está trazendo à tona a promessa que fez a si mesma anos atrás, que agora parecia estar voltando para atormentá-la. Sendo sempre útil para todos, ninguém realmente dava ouvidos a ela. À beira das lágrimas, Alia começa a falar em russo pedindo ajuda. Nesse momento, Masashika aparece e anuncia que agora é responsável pelos assuntos gerais do conselho estudantil e está lá. Poucos segundos antes, Masashika havia se aproximado e ouvido os tempos brigando, enquanto Maria tentava, sem sucesso, acalmá-los. Ele sabia que a abordagem de Alia estava destinada ao fracasso, mas achou que seria uma boa experiência para ela. Ainda assim, ele estava fingindo que não viu nada até ouvir Alia pedindo ajuda em russo, algo que seus ouvidos atentos não podiam. Ambos os tempos consideraram Masashika de sua época no ensino fundamental, então ele propôs um compromisso. O tempo de base usaria o parque à beira do rio para treinar, já que tinha menos membros, e, em troca, o tempo de futebol enviaria alguns. Os garotos foram a protestar, e Alia tentou acalmá-los, mas Masashika simplesmente olhou para a equipe de gestão. De repente, um chefe da equipe de gestão se ofereceu para que seu grupo ajudasse. Isso fez com que os jogadores de base mudassem completamente de opinião e aceitassem a proposta. Com a disputa finalmente resolvida, Masashika encerrou o assunto, pedindo que os tempos enviassem obrigações formais no dia seguinte, enquanto Alia o encarava com um olhar de surpresa. Depois, eles voltaram para o escritório, e Masashika pediu desculpas por ter se intrometido e feito Alia. Alia deixou passar, mas disse porque ele fez aquela proposta como se notícias que um chefe da gestão do tempo de futebol se oferecesse para ajudar. Masashika ficou surpreso por ela ter notado, então Alia mencionou que ele ficou olhando para o chefe da gestão o tempo todo. Foi aí que Masashika explicou que o chefe da gestão é, na verdade. Claro que Alia não teria percebido. O capitão do tempo de base não disse uma palavra durante toda a discussão porque estava tentando ajudar sua namorada, mas também precisava manter suas prioridades em ordem. Masashika sabia que o gerente aproveitaria a proposta e que todos tivessem um final feliz. O time de base poderia relaxar e se concentrar, o time de futebol continuaria a se enfrentar, e os pombinhos poderiam curtir seus momentos quando Ningu. Masashika avistou Kinaki, que disse como tudo havia acontecido. Alia comentou que Masashika fez sua mágica, e Kinaki elogiou os dois. No entanto, Masashika acusou de ter armado toda a situação. Kinaki admitiu, rindo, e pediu que Masashika finalmente tivesse tomado uma decisão. Relutante, Masashika declarou que estava disposto até a engolir pregos e pisar em legos para entrar no conselho estudantil. Assim, Kinaki o convidou para o escritório. Mais tarde, enquanto Alia e Masashika estavam para casa, ele lamentou ter sido manipulado por mais uma cara de óculos de anime. Alia disse que ele estava entrando no conselho apenas para concorrer com Yuki à presidência. Masashika, por sua vez, pediu que ela desistisse de ser presidente caso ele decidisse concorrente. Alia ficou surpresa, mas Masashika garantiu que, se esse era o desejo dela, ele estaria ao lado dela. Ele estendeu a mão, e Alia, emocionada, enxugou as lágrimas antes de segurá-la.
Ele então anunciou que estava oficialmente em equipe. Alia disse algo em russo que o fez lembrar de uma frase familiar de sua memória. Ela disse que ele estava pensando em outra garota, e Masashika descobriu que havia um erro. Alia, furiosa, perguntou se ele estava pensando em Yuki mesmo depois de prometer estar ao lado dela. Apesar de negar, a única resposta de Alia foi deixar uma marca de sua mão no rosto dele. Depois, ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. No caminho para casa, Masashika brincou que sua resistência tinha começado depois do tapa, mas Alia o zumbiu, dizendo que ele tinha um cérebro mal funcionando. Quando chegou ao prédio de Alia, ela disse que havia perdido a sensibilidade na bochecha. Masashika respondeu que estava bem, mas, de repente, Alia disse porque ele parecia tão chocado, enquanto Masashika tentava entender se aquilo era só um gesto casual ou algo mais. Sem respostas, Alia entrou em casa, deixando Masashika perdida em pensamentos. Mal sabia ele que, mais cedo, Alia havia confessado. Agora, em privacidade, Alia se questionava, mesmo amando Masashika, ele apenas riria dela se notícias de sua confissão. Lutando contra seus próprios sentimentos, ela pegou a porta se fechando e viu Maria entrando, com um semblante preocupado. Quando Alia disse o que havia de errado, Maria deixou seu bichinho de pelúcia para distraí-la. Ao se afastar, Maria informativa que encontrou Masashika. Alia, mais uma vez, negou as insinuações, mas Maria aconselhou a confessar antes que outra pessoa tomasse Masashika para si. Enquanto isso, Masashika estava tendo uma crise de vergonha ao lembrar de toda a situação. Parte 5. No dia seguinte, ele se perguntou se a confissão de amor de Alia é real, mas, graças a uma overdose de cópias dele mesmo, ele se convenceu de que não poderia ser. Então, ele se lembra das frequentes brigas sarcásticas de seus pais quando era criança e conclui que o amor é tão inútil quanto Sakura na equipe S. Quando ele volta para casa, vê os sapatos de Yuki do lado de fora e deduz que ela provavelmente o armou para entrar no conselho. Ele entra com relutância, apenas para encontrar Yuki com seu fruto guardião em exibição plena. De alguma forma, Masashika não demonstrou nenhuma evidência e acusou de fazer isso de propósito. Yuki admite, e quando Masashika pergunta por que ela faria isso, ela explica que eles nunca tinham passado pelo clichê. Masashika não achou que era possível ser tão burra, mas, aparentemente, muito enredo pode causar podridão cerebral. Depois de emprestar algumas células específicas de Masashika, Yuki chama isso de um pedido de desculpas por tê-lo enganado para entrar no conselho. Porém, Masashika a chama de fogão por achar que sua embalagem era suficiente. Quando Yuki insiste que o viu olhando para ela, Masashika revela que os caras sabem olhar delas. Yuki aceita a derrota, mas insiste que ele olhou de cima para baixo. Masashika cede e admite que olhou para a parte de cima. Mais tarde, Yuki seca o cabelo no quarto dele e pergunta se Masashika e Kenzaki conseguem recrutá-lo para o conselho. Ele confirma e, em seguida, dá a notícia de que vai concordar. Yuki não acredita que Alia passou a perna e lamenta a Deus por tê-la punido com seios C enquanto Alia tem recursos suficientes para acabar com a fome no mundo. Yuki insiste que sua embalagem é pequena, mas poderosa, e oferece a ele a chance de confirmar. Quando Masashika recusa, ela diz que ele já havia experimentado pela primeira vez. Quando a pergunta se ela está falando sério, Yuki fica sério e narra um jogo de pega-pega da infância que acabou se transformando em um jogo de pegar. No entanto, Masashika sabe que não teria esquecido se Deus lhe tivesse dado um milagre. Yuki finalmente desiste, e Masashika lembra de que ela mal conseguiu brincar por causa da asma. Yuki comemora que está bem agora e entrega uma escova a Masashi. Enquanto ele escova, se desculpa por escolher Alia ao invés dela, mas Yuki o tranquiliza dizendo que um pouco de rivalidade entre irmãos seria ótimo para o enredo. Depois, Yuki diz que ele pode voltar para ela se o fardo do peito de Alia começar a sufocá-lo, mas Masashika garante que não há maneira melhor de morrer. Yuki vai embora, mas diz que alguém para motivá-lo novamente, embora isso não vá impedir Yuki de esmagá-lo como uma noite na manhã seguinte. Masashika acha estranho que Yuki não tenha feito algo terrível para acordá-lo, então imagine que ela ainda está magoada com as notícias do dia anterior. Ele decide compensar, mas, ao se levantar, uma mão o agarrar, assustando-o tanto que quase perde o controle. Yuki ri da cara de bobo dele até perceber que está preso, já que não havia espaço para o caminhão basculante. Aproveitando a oportunidade, Mikita enfia comida na boca dela como vingança, e Yuki lamenta estar sendo alimentada com seus futuros sobrinhos e sobrinhas. Mais tarde, na escola, Alia espera nervosamente a chegada de Masashika.
Ela tenta se rir pensando que ele provavelmente parecerá sonâmbulo, como sempre. No entanto, Masashika entra com um olhar brilhante e animado, para a surpresa dela. Enquanto ele conversa com os outros colegas, o filtro apaixonado de Alia faz com que ele pareça o Dazai de Bungo Stray Dogs. Durante a aula, Alia fica surpresa ao ver Masashika completamente desesperado, então se lembra da promessa que ele fez a ela e pensa que ele pode estar se esforçando. Na aula de ginástica, Alia mostra um saque impressionante, enquanto Masashika leva uma bolada na cabeça. Mais tarde, ele cuida de seu trauma na cabeça quando Alia aparece para ver como ele está. Alia pergunta se ele vai à enfermaria, mas Masashika garante que não é a primeira vez que leva boladas na cara. Alia decide brincar de enfermeira para verificar por si mesma, deixando Mikito com uma visão próxima que confirma as suspeitas sobre as medidas de Alia. Por outro lado, isso prova a teoria dele sobre os ângulos estratégicos. Alia sugere que eles peguem um pouco de água, e os dois vão até as torneiras. Masashika, ao olhar para o lado, fica sensível com a quantidade de água que a garganta de Alia consegue engolir de uma vez. Constantemente, ele decide lavar seus pensamentos sujos e desviar os olhos do prêmio. Maria os vê e se aproxima, se questionou por que Masashika está olhando para cima, mas, na verdade, ele está agradecendo a Deus pelos uniformes de ginástica. Maran percebe o quão úmido ele está e usa sua toalha para secá-lo. No processo, Masashika acaba ganhando uma exibição privada, que ele interpreta como Deus. Masashika agradece pela ajuda e comenta que agora sabe como um cachorro se sente, então Maria começa a flertar, dizendo que os cachorros realmente têm o melhor estilo. Alia rapidamente interrompeu e sugeriu que eles voltassem, enquanto Maria se despede acenando. Sem caminho de volta. Masashika se prepara para levar uma bronca de Alia, mas, para sua surpresa, ela ainda está preocupada com seu encontro infeliz com as bolas. Masashika percebe que ela não notou sua fase de cultura. Ele então se lembra do beijo da noite anterior e começa a se perguntar se ela está ficando apaixonada de verdade. Então, ele pergunta por que ela está sendo tão legal com ele. Alia responde que ele está gerido estranho o dia todo, e Masashika diz que, na verdade, está assim por causa do estômago vazio. Alia fica vermelho ao perceber que Masashika não estava realmente prestando atenção na aula, ele só estava com fome demais para dormir. Masashika comenta que, na verdade, dormiu como um bebê, o que só irrita Alia. Finalmente, Alia volta ao seu jeito tsundere de sempre, parecendo preparar o estranho Masashika, mas não de um jeito bom. Ele tenta fazer algumas piadas para acalmá-la. Depois da última aula, Masashika convida Alia para irem juntos ao escritório do conselho, mas ela o encara como se ele fosse um carneirinho de lixo falante e sai sem dizer nada. No caminho, Masashika se perguntou exageradamente, até que eles notam um grupo de simpáticos bem treinados. Quando Masashika olha para dentro, encontra uma variante de Shizaki pronta para decapitar alguém. Ele tenta fugir, mas ela o puxa de volta e pede desculpas por tê-lo confundido com os jogadores de basebol e futebol. Aparentemente, Shizaki deu uma lição nos garotos por ignorarem Alia no outro dia. Quando Masashika teme pela própria segurança, Shizaki chama Kenzaki de seu defensor. Kenzaki tranquiliza Masashika, dizendo que sua namorada não é pega pesada com outros caras, só com ele. Shizaki literalmente provou o ponto dando um tapa nele para discordar. Maria entra e avisa para eles não exagerarem, então Shizaki pede desculpas a Kenzaki. Apesar disso, os dois trocam olhares apaixonados. Alia e Masashika começam a fofocar sobre se Shizaki tem ou não uma câmara de tortura, mas, quando Maria vê como eles estão próximos, Yuki entra e pede desculpas pelo atraso. Kenzaki oficialmente começa a reunião pedindo a Masashika para se apresentar. Ele declara sua posição e declara que ele e Alia serão parceiros na próxima eleição. Parte 6. Toda a personalidade é assinante de Ana School e se senta. Kenzaki o elogia e pede que ele trabalhe com Maria no dia para se ambientar. Yuki interrompe dizendo que precisa discutir o orçamento com o clube de artes, e como Alia é a tesoureira, ela terá que ir também. Alia aceita, e as garotas saem juntas, mas Masashika sente que uma tempestade está por vir. No caminho, Alia pergunta a Yuki se podem conversar, então entram em uma sala de aula vazia. Lá, Alia informa Yuki sobre seu plano de concorrer com Masashika, mas Yuki diz que ele já venceu. Alia fica feliz por esclarecer isso, mas Yuki começa a envenenar o ambiente com queixas sobre ter perdido Masashika. Alia tenta entender do que se trata, então Yuki declara que ama Masashika mais do que seus pais. Alia mal pode acreditar no que ouve.
Quando Yuki pergunta como Alia se sente sobre Masashika, ela diz que é apenas uma prisioneira da zona de amizade. Yuki pergunta se ela também o ama, encurralando a pobre garota para forçá-la a admitir. Alia insiste que não deixará Yuki ficar com ele porque Masashika é dela. Yuki fica satisfeita com a resposta e diz que devem ir ao clube de artes. Elas concordam em usar seus codinomes na batalha que está por vir. Yuki segue na frente enquanto Alia fica para avaliar o dano ao seu cérebro que a fez reivindicar Masashika. Enquanto isso, Masashika trabalha com Maria e fica surpreso com sua eficiência, diferente de Shizaki, que se contorce como se estivesse segurando o xixi. Kenzaki a manda embora e se desculpa pelo distúrbio na força, mas Masashika suspeita que ela só é boa em táticas de tortura. Maria sugere fazer uma pausa e pergunta aos garotos se querem chá, já que ela é uma especialista. Quando Masashika vê a geleia na mesa, pergunta se é uma coisa russa, e ela responde que sim. Em seguida, pergunta se o chá preto é só para o inverno, mas Maria diz que bebiam o tempo todo porque sua mãe era viciada em chá. Maria pergunta o quanto ele sabe sobre a Rússia, e Masashika responde que só tem conhecimento de filmes, embora tenha estudado a língua por causa de uma paixão. Ao tomar um gole do chá, ele se lembra de que sua mãe falecida também era viciada em chá, mas se distrai quando Maria mergulha a geleia. Ele decide experimentar, mas é um gosto adquirido. Nesse momento, Yuki e Alia retornam com um clima estranho entre elas. Alia rapidamente se senta perto de Masashika, e quando ele reclama sobre o espaço pessoal, ela diz que é má sorte russa uma garota se sentar no canto da mesa. Quando ele percebe o quão intensamente Yuki está olhando, imagina que deve ter acontecido algo enquanto saíram. Maria observa tudo em silêncio. Ela confirma o mito russo, mas explica que é mais para quem quer se casar, e pergunta a Alia se ela já encontrou seu noivo. Alia desconversa e troca para o russo, dizendo que ainda não. Isso alivia Masashika até ele se perguntar o que isso significa. Maria dá a Alia uma montanha de geleia, fazendo Masashika ficar animado para ver a capacidade dela de devorar mais tarde. Kinaki chama o dia e dispensa os calouros. No caminho para casa, Masashika sugere que parem em um family dinner para discutir as próximas eleições. Alia lamenta em russo que não é um encontro, fazendo Masashika estremecer com a cantoria em russo no dinner. Alia pede uma sobremesa doce para se sentir melhor, então Masashika pergunta se aconteceu algo com Yuki. Alia pergunta se ele e Yuki estão namorando, mas ele diz que preferiria ser esmagado pelo titã colossal. Quando Alia se pergunta o que está acontecendo, ele explica que Yuki só gosta de provocar as pessoas e sugere que passem para assuntos mais importantes. Ele dá a notícia de que eles não têm chance de vencer contra Yuki no momento. No início do ensino médio, havia 6 pares de aspirantes, incluindo ele e Yuki, mas metade deles desistiu no congresso estudantil, que era como um debate para os estudantes reduzirem os aspirantes a 3 pares antes das eleições. Alia pergunta por que metade desistiu antes deles, então Masashika explica que era basicamente como uma prévia das eleições, o que tendia a favorecer um lado. Nem todos os candidatos precisam fazer parte do conselho estudantil, mas parece que seu número é baixo porque desistiram de vencer Yuki. Alia fica pressionada por como Masashika parece estar em seu não encontro e acaba destruindo seu canudo. Ela troca para o tipo 2 de diabetes e começa a consumir seu futuro seguro de saúde, fazendo Masashika se perguntar se é tão bom assim. Alia decide provocá-lo e pergunta se ele quer provar. Ele tenta recusar, mas ela insiste para que ele experimente. Masashika se oferece para pegar uma colher nova, mas Alia insiste que é normal na Rússia. Masashika percebe que ela está exagerando, mas não resiste a uma mulher oferecendo creme. Ele toma uma colherada com a língua enquanto o resto do dinner testemunha o tabu. De repente, Masashika nota Tinial lá fora, mas Alia o interrompe e pergunta como eles podem vencer Yuki. Masashika sugere abordar os estudantes de um ângulo diferente e dá o exemplo de Kenzaki. Mesmo que seu rival fosse o ex-presidente da escola e Kenzaki não estivesse no conselho, Kenzaki ainda ganhou. Seu sucesso começou como uma piada do clube de jornalismo que achava que seu traseiro gordo não poderia vencer, mas todos ficaram surpresos ao ver a evolução dos mamíferos de baleia terrestre para humano e isso os conquistou. Alia pergunta se ela precisa de uma história convincente para mostrar às pessoas o quanto ela é trabalhadora, mas Masashika está muito focado no futuro da colher proibida. Alia consegue lidar com a situação, então Masashika decide pedir uma refeição e uma colher nova para evitar o constrangimento. Alia o provoca por ficar tão nervoso com algo tão insignificante, então Masashika pergunta se todo mundo na Rússia simplesmente troca DNA.
Alia muda para o russo e diz que ele é o único com quem ela faria isso, deixando Masashika nervoso. Eles voltam ao tópico de ganhar a eleição, então Masashika diz que a primeira chance de ganhar apoio será no final do primeiro semestre, quando o conselho dará seu discurso de política. Alia pergunta o que ela deve dizer no discurso, então Masashika aconselha que ela fale com o coração depois de pensar bem. Ele então diz que ela é perfeitamente encantadora como é, fazendo Alia corar e desejar que ele a elogiasse mais. Depois, Alia pergunta sobre os gostos alimentares dele, então ele oferece um pouco até lembrar que ela não aguenta pimenta. Alia se recusa a desistir porque é teimosa e concorda. Masashika pega sua iminente diarreia e seu demônio interior vence enquanto ele dá a Alia uma pimenta inteira para experimentar. Alia faz suas preces e engole, depois se dobra para lamentar suas papilas gustativas caídas. Mais tarde, eles voltam para casa e Alia pergunta o que Yuki pretende fazer agora que perdeu seu companheiro de chapa. Masashika diz que ela é incrivelmente popular e provavelmente escolherá alguém do antigo conselho estudantil, mas seria problemático se ela se unisse a Tanama. Tanama foi oponente de Yuki no ensino médio, mas sua campanha terminou em lágrimas amargas. No entanto, Masashika diz que logo saberão. No dia seguinte, Yuki apresenta alguém ao conselho e Masashika quase engasga quando Aya entra como um novo membro do conselho estudantil, juntando-se aos assuntos gerais com Masashika. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.